Thor na Terra dos Gigantes, primeira parte. Thialf e sua irmã, Röskva, moravam com o pai Egil e a mãe em uma fazenda nos limites do território selvagem. Próximo à fazenda viviam monstros, gigantes e lobos, e Thialf muitas vezes se metia em apuros e precisava escapar correndo. Ele corria mais rápido que qualquer pessoa ou ser. Por morarem nos limites das terras selvagens, milagres e eventos estranhos eram comuns no mundo de Thialf e Röskva. Entretanto, nada tão estranho quanto o dia em que os dois visitantes de Asgard, Loki e Thor, chegaram à fazenda em uma carruagem puxada por duas cabras enormes, que Thor nomeara Rosnador e Rangedor. Os deuses solicitaram comida e hospedagem, e eram enormes e poderosos. "Não temos alimento para seres como vocês", respondeu Röskva, desculpando-se. "Temos vegetais, mas foi um inverno difícil e não nos sobrou nenhuma galinha." Thor resmungou. Sacando a faca, ele matou as duas cabras. Depois esfolou os cadáveres. O deus do trovão jogou a carne no grande caldeirão de guisado pendurado acima do fogo, enquanto Röskva e a mãe picavam o que havia sobrado dos legumes e o jogavam no caldeirão. Loki chamou Thialf em um canto. O garoto parecia intimidado pelos olhos verdes, pelas cicatrizes nos lábios e pelo sorriso de Loki. "Você sabia", comentou o deus da trapaça, "que o tutano dos ossos dessas cabras é a melhor coisa que um jovem de sua idade pode comer? É uma vergonha que Thor sempre fique com tudo. Se quiser crescer e ficar forte como ele, coma o tutano dos ossos das cabras." Quando a comida ficou pronta, Thor pegou uma cabra inteira para si, deixando a carne da segunda cabra para os outros 5. O deus pôs as peles das cabras no chão e, enquanto comia, largava os ossos na pele da primeira cabra. "Jogue seus ossos na outra pele", instruiu, "e não quebrem nem mastiguem nenhum deles. Comam apenas a carne." "Você acha que consegue comer rápido?" Devia ter visto Loki devorando sua porção. Em um momento, o prato cheio estava bem à sua frente, e no seguinte, não havia nada. Loki limpava os lábios com as costas das mãos. Os outros comeram mais devagar. Thialf não conseguia parar de pensar no conselho de Loki. Então, quando Thor deixou a mesa para atender a um chamado da natureza, Thialf pegou a faca e a usou para quebrar um dos ossos da perna da cabra e comeu um pouco do tutano. O rapaz pôs o osso quebrado na pele da cabra e jogou os ossos inteiros por cima para que ninguém notasse. Naquela noite, todos dormiram no salão. Pela manhã, Thor cobriu os ossos com o couro. Ele pegou seu martelo, Mjolnir, e o levantou bem alto. "Rosnador, fique inteiro!" ordenou o deus. Após o clarão de um raio, a cabra se transformou, baliu e começou a pastar. Thor disse: "Rangedor, fique inteiro!" E Rangedor ficou. Avançou mancando com dificuldade na direção de Rosnador, então baliu alto, como se sentisse dor. "Uma das pernas dela está quebrada", constatou Thor. "Tragam-me madeira e pano." Ele fez uma tala para a cabra. Quando terminou, olhou para a família. Thialf achava que nunca vira nada tão assustador quanto os olhos injetados e flamejantes de Thor. O deus cerrou o punho, agarrou o cabo do martelo. "Algum de vocês quebrou aquele osso", disse com uma voz de trovão. "Eu lhes dei comida e, em troca, pedi uma única coisa. Ainda assim, fui traído." "Fui eu", confessou Thialf. "Eu quebrei o osso." Loki tentava ficar sério, mas não conseguiu evitar um sorrisinho. Não era um sorriso tranquilizador. Thor ergueu o martelo. "Eu devia destruir esta fazenda inteira", murmurou, deixando Egil assustado e sua esposa aos prantos. "Digam, por que não devo transformar este lugar em ruínas?" Egil não respondeu. Thialf se levantou e disse: "Isso não tem nada a ver com meu pai. Ele não sabia que fiz o que fiz. Castigue a mim, não a ele. Eu corro bem e aprendo rápido. Deixe meus pais em paz e eu serei seu escravo." Röskva se levantou e anunciou: "Thialf não vai a lugar algum sem mim."
Se decidir levar meu irmão, terá que levar nós dois. Thor ponderou por um momento antes de responder. Muito bem. Por enquanto, Huskybar, você ficará aqui e cuidará de minhas cabras enquanto a perna do rangedor não ficar boa. Quando voltar, levarei vocês 3. Então se voltou para Thjalf. Já você vem comigo e Loki. Vamos para Utgard. Parte 2. O mundo, depois da fazenda, era uma terra selvagem e Thor, Loki e Thjalf viajaram para o leste, na direção de Jotunheim, no lado dos gigantes e do mar. Quanto mais avançavam, mais frio ficava. Ventos congelantes sopravam, drenando todo o calor de seus corpos. Pouco antes do pôr do sol, quando ainda havia luz suficiente para enxergar, os 3 procuraram um abrigo para a noite. Thor e Thjalf nada encontraram. Loki levou mais tempo na busca e voltou com uma expressão intrigada. Tem uma casa estranha para aqueles lados, revelou. Estranha como? Perguntou Thor. É só um grande salão, não tem janelas e o portal é enorme, mas não tem porta. Parece uma enorme caverna. O vento frio tirava a sensibilidade dos dedos e açoitava o rosto dos 3. Temos que ir lá olhar, disse Thor. O salão ficava a uma boa distância. Pode haver feras ou monstros por lá, comentou o Deus. Vamos nos instalar perto da entrada. E fizeram exatamente isso. Era bem como Loki tinha descrito. Uma enorme construção, um grande salão com outro salão comprido de um dos lados. E eles acenderam uma fogueira perto da entrada e dormiram ali por cerca de 1 hora, até acordarem com um barulho. O que foi isso? Indagou Thjalf. Um terremoto? Sugeriu Thor. O chão tremia. Eles ouviram um rugido. Pode ter sido um vulcão, uma avalanche enorme ou uma centena de ursos furiosos. Acho que não, interveio Loki. Vamos para o salão lateral, por precaução. Loki e Thjalf dormiram no salão lateral, e o barulho de rugido avalanche continuou até o amanhecer. Thor ficou posicionado diante da porta principal a noite inteira, segurando o martelo. Ele foi ficando mais irradiço com o passar do tempo. Só pensava em explorar e atacar, fosse lá o que estivesse rugindo e sacudindo a terra. Assim que o céu começou a clarear, Thor deixou seus companheiros dormindo e adentrou a floresta em busca da origem do barulho. Com o tempo, percebeu que eram sons diferentes que ocorriam em sequência. Primeiro, um rugido estrondoso, seguido de um zumbido. Depois, o que parecia um silvo mais delicado, agudo o suficiente para fazer a cabeça e os dentes de Thor doerem a cada vez que soava. O Deus chegou ao alto de uma colina e olhou para baixo. Estendido no vale, havia a maior pessoa que Thor já vira em toda a vida. O cabelo e a barba eram mais negros que o carvão e a pele tão branca quanto um campo de neve. Os olhos do gigante estavam fechados e ele roncava. Esse era o rugido, o zumbido e o silvo que Thor ouvia. Toda vez que o gigante roncava, o chão tremia. Era o abalo de terra que tinham sentido à noite. O gigante era tão grande que, em comparação, Thor podia ser um besouro ou uma formiga. O Deus levou a mão ao cinturão de força Medingjord e o apertou firme, dobrando sua força para se assegurar de que seria forte o bastante para enfrentar até mesmo o maior dos gigantes. Enquanto observava, o gigante abriu os olhos. Eram de um tom azul gélido penetrante. O gigante, porém, não pareceu oferecer ameaça. Olá, cumprimentou Thor. Bom dia, estrondou o gigante de cabelo negro. E uma voz que parecia uma avalanche. Sou Screaming. Significa grandalhão. Meus colegas são sarcásticos, gostam de chamar um baixinho como eu de grande. Mas o que posso fazer? Você viu minha luva? Eu tinha 2 ontem à noite, mas deixei uma delas cair. Ele ergueu as mãos. A direita estava coberta por uma grande luva de couro, parecida com uma luva de forno. A outra estava nua. Ah, achei! O gigante esticou a mão até o outro lado do monte
que Thor escalara e pegou o que, obviamente, era uma luva. Estranho, tem alguma coisa aqui dentro, comentou, sacudindo a luva. Thor reconheceu o abrigo em que ficara na noite anterior, e Loki e Thjalf caíram rolando da boca da luva e aterrissaram na neve abaixo. Scream calçou a luva esquerda e olhou satisfeito para as mãos enluvadas. Podemos viajar juntos, sugeriu o gigante, se vocês quiserem. Thor olhou para Loki e Loki olhou para Thor, e os dois olharam para o jovem Thjalf, que deu de ombros. Eu consigo acompanhar o ritmo, disse o rapaz, confiante em sua velocidade. Muito bem, gritou Thor. Eles tomaram um desejum com o gigante, que sacava vacas e carneiros inteiros da bolsa e os devorava ruidosamente. Os três companheiros comiam menos. Depois da refeição, Scream disse: posso carregar as provisões de vocês na minha bolsa. É menos peso para vocês, e podemos comer juntos quando acamparmos à noite. O gigante guardou a comida dos três na bolsa, amarrando os cadastros e saiu andando para o leste. Thor e Loki correram atrás dele, no ritmo incansável dos deuses. Thjalf corria mais rápido que qualquer homem que já correu, mas com o passar das horas, até ele achou difícil acompanhar, e às vezes parecia que o gigante era só uma montanha ao longe, a cabeça perdida nas nuvens. Alcançaram Scream ao entardecer. Ele montara acampamento sobre um grande carvalho e arrumara um lugar confortável para si ali próximo, repousando a cabeça em um enorme rochedo. Não estou com fome, anunciou. Não se preocupem comigo, vou dormir cedo, suas provisões estão na minha bolsa, encostada na árvore. Boa noite. O gigante começou a roncar. Os rugidos e zumbidos e silvos familiares abalaram as árvores, e Thjalf escalou a bolsa de provisões gigante. Ele chamou Thor e Loki mais abaixo. Não consigo desamarrar, o nó é forte demais para mim. Poderia muito bem ser feito de ferro. Eu consigo dobrar ferro, retrucou Thor. Então saltou até o alto da bolsa de provisões e começou a puxar as amarras. E então? Perguntou Loki. Thor grunhiu. Puxava e puxava e puxava, até que deu de ombros. Acho que vamos ficar sem jantar esta noite, comentou, a não ser que este maldito gigante desamarre a bolsa para nós. Ele olhou para o gigante, depois olhou para Mjolnir, seu martelo. Então desceu da bolsa e foi até o topo da cabeça adormecida de Scream. Ergueu o martelo e golpeou a testa do gigante. Scream abriu um olho sonolento. Acho que uma folha caiu na minha testa e me acordou, comentou. Vocês já acabaram de comer? Estão prontos para dormir? Não posso culpá-los se estiverem. Foi um longo caminho. Ele rolou para o lado, fechou os olhos e voltou a roncar. Loki e Thjalf conseguiram pegar no sono apesar do barulho, mas Thor não dormiu. Estava com raiva, com fome e não confiava naquele gigante que encontrara em meio às terras selvagens do leste. À meia-noite, continuava com fome e não aguentava mais o ronco de Scream. Voltou a escalar a cabeça do gigante e se posicionou entre suas sobrancelhas. Thor cuspiu nas mãos, ajustou o cinturão de força, ergueu Mjolnir acima da cabeça e golpeou com toda a força. Tinha certeza de que o martelo afundara na testa de Scream. Estava escuro demais para verem a íris dos olhos do gigante, mas as pálpebras se abriram. Uau! Comentou-se o gigante. Thor, é você? Acho que caiu uma bolota de carvalho na minha cabeça. Que horas são? É meia-noite, respondeu Thor. Bem, então nos vemos de manhã. Roncos gigantescos voltaram a abalar o chão e fazer tremer o corpo das árvores. Amanhecia. Mas ainda não era dia. Quando Thor, mais faminto, mais irritado e insônia, resolveu dar o golpe que silenciaria aquele ronco para sempre. Desta vez, ele deu a têmpora do gigante e acertou Scream com toda a sua força. Nunca deu um golpe tão poderoso. Thor ouviu o quarto das montanhas. Sabe, disse Scream, acho que um ninho de passarinhos caiu na minha cabeça. Gravetos, algo assim. Ele bocejou e se espreguiçou, então se levantou. Bom, já descansei o bastante, é hora de ir andando.
Vocês três estão indo para Utgard? Vão cuidar bem de vocês por lá. Posso garantir que terão um grande banquete e xícaras de cerveja, depois lutas, corridas e disputas de força. Os habitantes de Utgard sabem se divertir. Fica no leste, é só seguir aquela direção, onde o céu já está iluminado. Quanto a mim, eu vou para o norte. O gigante abriu um sorriso, revelando dentes da frente separados. O gesto teria parecido tolo e sem sentido se seus olhos não fossem tão azuis e penetrantes. Então se inclinou para frente e pôs a mão ao lado da boca, como se não quisesse ser ouvido. Efeito anulado por seu sussurro, alto o suficiente para ensurdecer qualquer um. Não conseguia evitar ouvir vocês há pouco, comentando como eu era grande. Suponho que seja um elogio, mas se os três um dia forem para o norte, vão ver gigantes de verdade, sujeitos realmente grandes, e vão descobrir como na verdade sou bem baixinho. Scream deu um sorriso e saiu andando para o norte, e o chão trovejou sob seus pés. Thor na Terra dos Gigantes, parte 3. Durante alguns dias, eles viajaram para o leste, cruzando Jotunheim, seguindo sempre na direção do sol nascente. A princípio, achavam que o que viam era uma fortaleza de tamanho normal, a uma distância relativamente curta, então apressaram o passo. Mas a fortaleza não aumentava, nem mudava ou parecia mais próxima. Com o passar dos dias, entenderam quão grande era a construção e como estava distante. Ali fica Utgard? Perguntou Thialf. Loki pareceu quase sério ao dizer: foi de lá que veio a minha família. Você já visitou esse lugar? Disse Thialf. Não, respondeu Loki. Os três caminharam até o portão da fortaleza sem ver ninguém. Ouviam o que parecia uma festa acontecendo no interior. O portão era mais alto do que o de muitas catedrais. Era coberto por barras de metal de um tamanho que teria mantido qualquer gigante indesejado a uma distância respeitável. Thor gritou, mas ninguém respondeu ao chamado. Vamos entrar? Perguntou ele a Loki e Thialf. Os três se abaixaram e passaram por baixo das barras do portão. Os viajantes cruzaram o pátio e adentraram o grande salão. Gigantes estavam sentados em bancos altos como as copas de árvore. Thor entrou a passos largos. Thialf estava aterrorizado, mas caminhava ao lado de seu mestre, e Loki seguia logo atrás deles. Viram o rei dos gigantes sentado na cadeira mais alta, no fundo do salão. Cruzaram o aposento e fizeram uma grande reverência. O rei tinha o rosto estreito, olhar astuto e cabelo vermelho, cor de fogo. Seus olhos eram de um azul gélido. Ele encarou os viajantes e ergueu uma sobrancelha. Minha nossa! Uma invasão de bebês minúsculos? Não, estou enganado. Você deve ser o famoso Thor dos Aesir, o que significa que você deve ser Loki, filho de Laufey. Conheci sua mãe, mas não éramos amigos. Olá, parente distante. Eu sou Utgard Loki, o Loki de Utgard. E você é... referindo-se a Thialf. Thialf, respondeu Thialf. Sou escravo de Thor. Sejam todos bem-vindos a Utgard, disse Utgard Loki. O melhor lugar do mundo para todos os notáveis. Qualquer um superior a todos os outros no mundo em habilidade ou astúcia é bem-vindo aqui. Algum de vocês sabe fazer algo especial? Que tal você, pequeno parente? Qual é o seu talento único? Consigo comer mais rápido que qualquer um, disse Loki, em um tom humilde. Que interessante. Eis aqui meu escravo. O nome dele é... que ironia. Logi. Aceitaria entrar em uma competição de comida com ele? Loki deu de ombros, como se a disputa lhe fosse indiferente. Utgard Loki bateu palmas e uma enorme travessa de madeira foi trazida para o salão, contendo todo tipo de animais assados.
gansos, bois, carneiros, bodes, coelhos e veados. Quando ele bateu palmas outra vez, Loki começou a comer, iniciando na extremidade mais distante e seguindo para o interior do enorme prato. Ele comeu com determinação, comeu como um louco, comeu como se só tivesse um objetivo na vida: comer tudo o que pudesse o mais rápido possível. Suas mãos e sua boca pareciam um borrão. Logi e Loki se encontraram no centro da travessa. Utgarda-Loki olhou do alto de seu trono. Bem, vocês dois comeram na mesma velocidade. Nada mal, constatou. Mas Logi comeu os ossos. E, nossa, parece que também comeu a travessa de madeira em que os assados foram servidos. Loki comeu toda a carne, é verdade, mas mal tocou nos ossos e nem comeu como a travessa. Então a rodada vai para Logi. Utgarda-Loki olhou para Thjalfi. Você, garoto, o que sabe fazer? Thjalfi deu de ombros. Era a pessoa mais rápida de que já tinha ouvido falar. Podia ser mais rápido que coelhos assustados, mais rápido que um pássaro voando. Então disse: eu corro. Então correr é o que você fará. Todos foram para o lado de fora da fortaleza, onde encontraram, em uma área plana de solo, uma pista perfeita para a corrida. Vários gigantes estavam parados ao longo da pista, esfregando as mãos e soprando-as para aquecê-las. Você é apenas um garoto, Thjalfi, disse Utgarda-Loki. Então não vou fazer com que corra com um homem adulto. Onde está o pequeno Huggy? Uma criança gigante se adiantou, tão magra que podia nem mesmo estar ali, e não muito maior que Loki ou Thor. A criança olhou para Utgarda-Loki e nada disse, mas sorriu. Thjalfi não sabia ao certo se o garoto estava ali antes de ser chamado, mas estava ali na hora exata. Huggy e Thjalfi esperaram lado a lado na pista de corrida. Já! Gritou Utgarda-Loki em uma voz que retumbou como um trovão, e os garotos começaram a correr. Thjalfi correu como nunca, mas viu Huggy tomar a dianteira e chegar à linha de chegada, quando mal estava a meio caminho. A vitória é de Huggy, anunciou Utgarda-Loki. Então se agachou ao lado de Thjalfi. Você vai ter que correr mais rápido se quiser derrotar Huggy, mas mesmo assim nunca vi um humano correr tão bem. Corra mais rápido, Thjalfi. O rapaz foi outra vez para o lado de Huggy, na linha de partida. Thjalfi estava ofegante, o coração pulsando nos ouvidos. Sabia que correra muito rápido, mas ainda assim Huggy foi o vencedor. E o pequeno gigante não parecia nada cansado. Nem sequer respirava com dificuldades. Huggy olhou para Thjalfi e sorriu outra vez. Algo nele o lembrou Utgarda-Loki, e o rapaz se perguntou se a criança gigante era filho do rei dos gigantes. Já! Eles correram. Thjalfi correu como nunca tinha corrido na vida, as pernas movendo-se tão rápido que era como se apenas ele e Huggy existissem no mundo. Mas Huggy manteve a dianteira por todo o percurso. A criança gigante cruzou a linha de chegada quando Thjalfi estava a 5, talvez 10 segundos de distância. Thjalfi sabia que estivera muito perto de vencer daquela vez e sabia que, se desse tudo de si na próxima, podia ganhar. Vamos correr mais uma vez, pediu arfando. Muito bem, concordou Utgarda-Loki. Pode correr outra vez. Você é rápido, meu rapaz, mas acredito que seja impossível vencer. Mesmo assim, vamos deixar que a corrida final decida o resultado. Huggy foi até a linha de partida. Thjalfi estava ao seu lado. Não conseguia nem ouvir a respiração do gigante. Boa sorte, disse Thjalfi. Desta vez você vai me ver correr mesmo, anunciou Huggy com uma voz que parecia soar na mente de Thjalfi. Já! Gritou Utgarda-Loki. Thjalfi correu como nenhum homem vivo jamais correra. Correu como um falcão peregrino mergulha para capturar a caça. Correu como o vento de uma tempestade. Correu como Thjalfi. E ninguém nunca correu como Thjalfi. Nem antes, nem depois.
Mas Hugh tomou a dianteira sem dificuldade, movendo-se mais rápido que nunca. Antes que Thialf chegasse à metade da pista, Hugh cruzara a linha de chegada e começara a fazer o caminho de volta. "Chega!" exclamou Utgard-Loki. Eles voltaram para o grande salão. O clima entre os gigantes estava mais relaxado, mais jovial. O rei dos gigantes se pronunciou. "Ah, bem, o fracasso desses dois talvez seja compreensível, mas agora, agora veremos algo que nos deixará impressionados. Agora é a vez de Thor, o deus do trovão, o mais poderoso dos heróis. Thor, cujas façanhas são cantadas pelos 9 mundos. Deuses e mortais cantam histórias sobre seus feitos. Vai nos mostrar o que pode fazer?" Thor o encarou. "Para começar, posso beber. Não há bebida que eu não consiga tomar até o fim." Utgard-Loki pensou um pouco. "Claro. Onde está o portador dos meus copos?" O gigante se apresentou. "Traga meu chifre especial." O portador dos copos assentiu e saiu, voltando momentos depois com um chifre comprido. Era mais comprido que qualquer chifre que Thor já vira. Mas ele não se preocupou, afinal era Thor, e não havia chifre de bebida que ele não fosse capaz de esvaziar. Runas e padrões haviam sido gravados na lateral do chifre, e a boca era feita de prata. "É o chifre de beber deste castelo", explicou Utgard-Loki. "Todos daqui já o esvaziaram, cada um a seu tempo. Os mais fortes e poderosos de nós o bebem de uma só vez. Alguns, admito, precisam de 2 visitas ao bocal. Tenho orgulho de anunciar que não há ninguém neste salão tão fraco e decepcionante que tenha precisado de 3. Era um chifre comprido, mas Thor era Thor. Então levou o chifre cheio aos lábios e começou a beber. A cerveja dos gigantes era fria e salgada, mas ele bebeu, drenando o chifre, engolindo até perder o fôlego. Esperava ver o chifre vazio, mas continuava tão cheio, ou quase tão cheio, como ele começara. "Fui levado a crer que você era melhor que isso", comentou Utgard-Loki, em um tom seco. "Ainda assim, sei que pode terminá-lo em um segundo gole, como todos aqui." Thor respirou fundo e levou os lábios ao chifre. Então bebeu profundamente e bebeu bem. Sabia que devia ter esvaziado o chifre daquela vez, mas, ainda assim, quando tirou o chifre dos lábios, o nível do líquido só diminuíra um dedo. Os gigantes olharam para Thor e começaram a zombar, mas o deus do trovão os encarou. Então eles fizeram silêncio. "Ah, então os feitos do poderoso Thor são apenas histórias", comentou Utgard-Loki. "Bem, mesmo assim, vamos permitir que você termine o chifre na 3ª tentativa. Não deve restar muito aí dentro, afinal." Thor levou o chifre aos lábios e bebeu. Bebeu como um deus bebe. Bebeu com tanto tempo e tão profundamente que Loki e Thialf ficaram só olhando impressionados. Mas, quando baixou o chifre, a cerveja tinha descido só mais um dedo. "Para mim chega", anunciou Thor. "Não estou convencido de que isso seja apenas um pouquinho de cerveja." Utgard-Loki fez com que o portador dos copos levasse o chifre embora. "É hora de um teste de força. Você consegue levantar um gato?" perguntou o rei dos gigantes. "Que pergunta é essa?" "É claro que consigo levantar um gato", retrucou Thor. "Bem, todos vimos que você não é tão forte quanto pensávamos. Os jovens de Utgard testam sua força erguendo minha gata, mas preciso alertá-lo. Você é menor que qualquer um de nós aqui. E minha gata é uma gata gigante, então será compreensível se você não conseguir." "Vou levantar seu gato." "Ela deve estar dormindo junto ao fogo", disse Utgard-Loki. "Vamos lá." A gata estava mesmo dormindo, mas despertou quando eles entraram no aposento.
era cinza e do tamanho de um homem, mas Thor era mais poderoso que qualquer homem e envolveu a barriga do animal com a mão e tentou levantá-lo, decidido a erguê-lo bem acima da cabeça. A gata não pareceu impressionada, arqueou as costas, se esticando, e forçou Thor a se esticar ao máximo. Thor não seria derrotado naquela simples brincadeira de levantar um gato. Ele empurrou e fez força, e depois de algum tempo, uma das patas do gato foi erguida do chão. Thor, Thjalf e Loki ouviram um ruído ao longe, como de rochas enormes colidindo, o trovejar de dor de montanhas enormes. "Basta!" disse Utgard a Loki. "Não é culpa sua não conseguir levantar meu gato. Thor é um gato grande e você é, na melhor das hipóteses, um sujeitinho mirrado em comparação a qualquer um de nossos gigantes." O rei sorriu. "Sujeitinho mirrado?" repetiu Thor. "Ora, posso lutar contra qualquer um de vocês." "Depois do que vimos aqui, acho que eu seria um péssimo anfitrião se deixasse você lutar contra um gigante de verdade. Você pode se machucar, e acredito que nenhum de meus homens lutaria contra alguém que não consegue esvaziar meu chifre de bebê, que não consegue nem erguer minha gata. Não vou lhe dizer o que podemos fazer, mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Se quer lutar, vou deixar que lute contra minha velha mãe de criação." "Sua mãe de criação?" Thor estava incrédulo. "Ela é velha, é verdade, mas foi quem me ensinou a lutar muito tempo atrás, e duvido que tenha esquecido como se faz. Ela está encolhida pela idade, então a altura é próxima à sua. Está acostumada a brincar com crianças, então..." Reparando na expressão no rosto de Thor, o rei dos gigantes completou: "O nome dela é Elli, e já a vi derrotar homens que pareciam mais fortes que você. Não fique confiante demais, Thor." "Eu preferi lutar contra um de seus homens, mas vou lutar com sua velha ama." Mandaram chamar a velha, e ela veio, tão frágil, tão pálida, tão encarquilhida e enrugada, que parecia prestes a ser levada pela brisa. Era uma gigante, é verdade, mas era só um pouco mais alta que Thor. Tinha cabelo fino e ralo de cabeça envelhecida. Thor se perguntou quantos anos aquela mulher teria. Parecia mais velha que qualquer um que ele já tivera encontrado. Não queria machucá-la. Os dois se posicionaram. O primeiro a derrubar o outro ganharia. Thor empurrou a velha e a puxou, tentou movê-la, derrubá-la, forçá-la para baixo, mas era como se a velha fosse feita de rocha. Ela o encarava o tempo todo, com os olhos velhos, sem cor, sem nada a dizer. Então a velha estendeu a mão e tocou Thor com delicadeza na perna. O deus sentiu a perna perder a firmeza no lugar onde ela o tocara e a empurrou para se afastar, mas a velha o envolveu com os braços e o forçou para o chão. Thor resistiu com toda a força que tinha, mas foi inútil, e o deus logo se viu forçado a dobrar o joelho. "Pare!" gritou Utgard. "Já vimos o suficiente, poderoso Thor. Você não consegue nem derrotar minha velha mãe de criação. Acho que nenhum de meus homens vai querer lutar contra você." Thor olhou para Loki e os dois olharam para Thjalf. Estavam sentados ao lado de uma grande fogueira e os gigantes os receberam com hospitalidade. A comida era boa e o vinho era menos salgado que a cerveja dos gigantes. Mas falaram menos do que o habitual para uma festa. Os três estavam quietos e se sentiam desconfortáveis e humilhados pela derrota. Deixaram a fortaleza de Utgard ao amanhecer, e o próprio rei dos gigantes caminhou ao lado deles quando partiram. "E então, gostaram da estadia em meu lar?" Os três o encararam com tristeza. "Não muito", respondeu Thor. "Sempre me orgulhei de ser poderoso, mas agora me sinto um nada, um ninguém." "Achei que eu era rápido na corrida", comentou Thjalf.
E eu nunca fui derrotado em uma competição de comida, completou Thor. Eles pararam pelos portões que marcavam o fim da fortaleza de Utgardalok. Sabem, começou o gigante, não é que vocês sejam ninguém, e nem que sejam nada. Honestamente, se na noite passada eu soubesse o que sei hoje, nunca os teria convidado para meu lar. E vou tomar o cuidado de me assegurar que vocês nunca mais sejam convidados. Sabem, eu enganei vocês, todos vocês, com ilusões. Os viajantes encararam o gigante, que abriu um sorriso para eles. Vocês se lembram de Scream? O gigante, é claro, disse Loki. Era eu. Usei uma ilusão para me tornar grande daquele jeito e mudar minha aparência. Os cadastros da bolsa de provisões eram atados com arames de ferro inquebráveis e só podiam ser desamarrados com magia. Quando você me acertou com o martelo, Thor, bem, enquanto eu fingia dormir, sabia que até o mais leve de seu golpe seria minha morte. Então usei magia para pegar uma montanha e colocá-la invisível entre o martelo e minha cabeça. Olhe lá! Ao longe, viram uma montanha com vales fundos ao longe da superfície. 3 vales quadrados, o último mais fundo que todos. Aquela foi a montanha que usei, explicou Utgardalok. Aqueles vales são seus golpes. Thor não respondeu, mas seus lábios se comprimiram, as narinas se dilataram e a barba ruiva coçou. Quero saber sobre ontem à noite, no castelo, pediu Loki. Aquilo também foi ilusão? Claro que foi! Já viram um incêndio na mata avançando vale abaixo, queimando tudo em seu caminho? Você acha que come rápido, Loki, mas nunca comerá tão rápido quanto Logi, pois Logi é a encarnação do fogo e devorou a comida e atravessa com suas chamas. Nunca vi ninguém comesse tão rápido quanto você. Os olhos verdes de Loki brilharam de raiva e admiração. Ele adorava tanto um bom truque quanto detestava ser enganado. Utgardalok virou-se para Thialf. Quão rápido você consegue pensar, garoto? Consegue pensar mais rápido do que é capaz de correr? Claro, consigo pensar mais rápido do que qualquer coisa. E foi por isso que eu fiz você correr contra Hugin, que é o pensamento. Não importa a velocidade com que você corra, e nunca nenhum de nós viu alguém correr como você, Thialf. Mas é impossível ser mais rápido que o pensamento. Thialf não respondeu. Queria dizer alguma coisa, protestar ou fazer algumas perguntas, mas Thor se pronunciou em um rimbombar baixo como um trovão ecoando em uma montanha distante. E eu? O que eu fiz realmente noite passada? Utgardalok não estava mais sorrindo. Um milagre. Você fez o impossível. Você não percebeu, mas a ponta do chifre estava na parte mais funda do oceano. Você bebeu o suficiente para reduzir o nível do mar, para provocar marés. Por sua causa, Thor, a água do mar vai subir e baixar para sempre. Fiquei aliviado quando você não tentou tomar um quarto gole. Poderia ter secado o oceano. O gato que tentou erguer não era um gato. Era Jormungand, a serpente de Midgard, a cobra que envolve o centro do mundo. É impossível levantar a serpente de Midgard. Mas, ainda assim, você o fez. A ponto de afrouxar uma de suas voltas quando ergueu a pata do gato. Lembra-se do ruído que ouvimos? Aquele foi o som da terra se movendo. E a velha? Perguntou Thor. Sua velha ama? O que ela era? Sua voz estava bem tranquila, mas ele segurava o cabo do martelo. Aquela era ele, a velhice. Ninguém pode vencer a velhice, porque, no fim, ela derrota todos nós. Deixa-nos cada vez mais fracos, até fechar nossos olhos para sempre. Todos nós, menos você, Thor. Você lutou contra a velhice, e todos ficamos maravilhados por você ter permanecido de pé.
mesmo quando ela estava com a vantagem. Você apenas dobrou o joelho. Nunca vimos nada como o que aconteceu ontem à noite, Thor. Nunca. E agora que vimos seu poder, sabemos como fomos tolos em deixar que chegassem a Utgard. Planejo defender minha fortaleza no futuro, e o melhor modo de defendê-la é me assegurar que nenhum de vocês jamais encontre Utgard ou a veja outra vez. Quero ter certeza de que, aconteça o que acontecer nos dias vindouros, nenhum de vocês jamais retornará. Thor ergueu o martelo bem acima da cabeça, mas antes que pudesse dar o golpe, Utgardalok desapareceu. Vejam, disse Thjalf. A fortaleza tinha sumido. Não havia traços do baluarte de Utgard, nem no local onde ela ficava. Os 3 viajantes estavam parados em uma planície de gelo desolada, sem nenhum sinal de qualquer tipo de vida. Vamos para casa, disse Loki e completou. Foi tudo muito bem feito. Ilusões brilhantemente aplicadas. Acho que todos nós aprendemos uma lição hoje. Vou contar à minha irmã que corri contra o pensamento, comentou Thjalf. E vou contar a Röskva que corri bem. Mas Thor não respondeu. Estava pensando na noite anterior, em como lutara contra a velhice e beber ao mar. Estava pensando na serpente de Midgard.